azul, 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 azul. Caramba. Então, galera, eu vim aqui ler um pedaço do livro aqui, umas partes do livro O Monge Executivo. Você vai entender por quê. O verbo. Não tenho necessariamente que gostar de meus jogadores e sócios, mas como líder devo amá-los, ponto. O amor é lealdade, o amor é trabalho de equipe, o amor respeita a dignidade e a individualidade. Esta é a força de qualquer organização. Esse é o verbo. Ponto. Autoridade e liderança. Fica bem perto da câmera para você entender. Autoridade e liderança. Honesto e confiável. Bom modelo. Cuidadoso. Comprometido. Mantém as pessoas responsáveis. Trata as pessoas com respeito. Incentiva as pessoas. Atitude positiva, entusiasta e gosta das pessoas. Esse que eu falei agora é autoridade e liderança. Liderança. Autoridade e liderança. Agora o amor ágape. Paciência, bondade, humildade, respeito, generosidade, perdão, honestidade e compromisso. Esse é o amor ágape. E nesse livro tem muitas coisas legais falando no O Monge. Vê se você lê. O Monge e o Executivo. Eu li esse livro acho que tem uns 10 anos, 8 anos, não sei. Nem lembro quanto tempo, faz muito tempo. Mas eu peguei ele hoje e falei, vou ler algumas coisas aqui que me chamou a atenção. Porque é legal a gente voltar de novo. Mesmo se não tiver mais esse livro, você procura na internet, você vai encontrar. É muito importante, muito bom. Ele fala bastante disso, do líder, do perdão, da honestidade, ser livre do engano, do compromisso. E tem uma coisa que me chamou muito mais atenção, que é o amor e liderança. Paciência, mostrar autocontrole, bondade, dar atenção, apreciação e incentivo. Até errei. Voltando, paciência, mostrar autocontrole, bondade, dar atenção, apreciação e incentivo, humildade, ser autêntico e sem pretensão ou arrogância, respeito, tirar os outros como pessoas importantes, tratar os outros como pessoas importantes. Deixa eu até voltar essa parte aqui que eu errei. Vou voltar de novo, fazendo. 1, 2, 3. Não errando, hein? Já fé, presta atenção. Paciência. Esse aqui é um que fala dentro do livro do amor e liderança. Paciência, mostrar autocontrole. Bondade, dar atenção, apreciação e incentivo. Humildade, ser autêntico e sem pretensão ou arrogância. Respeito, tratar os outros como pessoas importantes. Abnegação, satisfazer a necessidade dos outros. Perdão, desistir de ressentimento quando prejudicado. Honestidade, ser livre de engano. Compromisso, sustentar suas escolhas e resultados, serviço e sacrifício. Pôr de lado suas vontades e necessidades, buscar o maior bem para os outros. Esse é um dos caminhos maravilhosos que fala nesse livro, O Monge Executivo. Homens e mulheres desejam fazer um bom trabalho, se lhes for dado o ambiente adequado, eles o farão. Homens e mulheres, voltando de novo, desejam fazer um bom trabalho, se lhes for dado um ambiente adequado, eles o farão. Dei uma olhada para o relógio ao lado da cama, era um pouco mais de 3 horas da quinta-feira da manhã. E lá estava eu de novo, contemplando o teto,
Eu tinha ligado para a Raquel e para o escritório na tarde do dia anterior, para saber como iam as coisas. Fiquei desapontado ao descobrir que tudo e todos estavam bem sem mim. Eu também estava pensando nas perguntas que Simeão me fizera na manhã anterior. Em que acredito? Em que acredito? Por que estou aqui? Qual é o meu objetivo? Há significado para esse jogo da vida? Não me veio qualquer resposta, apenas mais perguntas. Cheguei à capela 15 minutos mais cedo. Fiquei orgulhoso de mim mesmo. Na realidade, eu conseguia chegar a uma reunião antes de Simeão. Ele sentou-se ao meu lado às 5 em ponto e baixou a cabeça, aparentemente rezando. Ele se... Após 2 minutos, ele se virou para mim e perguntou: "O que você tem aprendido, John?" A discussão a respeito do amor foi interessante. Na verdade, eu nunca tinha pensado no amor como algo que fazemos para outros. Sempre pensei no amor como algo que sentimos. Espero que ninguém me bata no trabalho quando eu disser que vou começar a amar a todos. Ah, isso aqui é do livro que eu tô lendo, mas é muito legal você voltar e recapitular o livro que você já leu há muitos anos, porque você começa, parece que sua mente volta. Igual aquelas, lembra fita, não sei se você é desse tempo, mas tinha fita cassete que você voltava pra ouvir de novo aquele pedaço. Então, mais ou menos isso que acontece com a nossa mente. Simeão riu. Suas ações sempre falarão mais alto e serão muito mais importantes do que suas palavras. John, lembre-se do comentário de Teresa de que o amor é o que faz o amor. Mas que tal amar a mim mesmo, Simeão? O pastor de nossa igreja diz que devemos amar o próximo e a nós mesmos. Infelizmente, John, este versículo do Evangelho parece mal citado nos dias de hoje. O texto de fato diz: ame o seu próximo como a si mesmo. E não a você mesmo. Há uma grande diferença quando Jesus nos diz para amar os outros como amamos a nós mesmos. Ele está simplesmente constatando que nós nos amamos. Ele está nos pedindo que amemos os outros do mesmo modo que nos amamos. O modo como eu amo, o modo como eu me amo, o modo como eu me amo. Contestei. Puxa vida, há ocasiões, principalmente nos últimos tempos, em que não consigo suportar-me, quanto mais amar-me. Lembre-se, John, amar, ágape, que eu li anteriormente, é um verbo que descreve como nos comportamos, e não como nos sentimos. Há ocasiões em que não gosto muito de mim também. Acredite, estes são sem dúvida meus melhores momentos. Embora eu não goste muito de mim, num determinado momento ainda continuo a me amar. Sabe como? Satisfazendo minhas necessidades. Venho antes das necessidades dos outros, igual um menino de 2 anos. Acho que a maioria de nós tem a tendência de querer vir primeiro lugar, não é? Exato, John. Querer ser primeiro é amar a nós mesmos. Colocar nosso próximo em primeiro lugar é estar atento às suas necessidades. É amar nosso próximo. Pense em como perdoarmos rapidamente as asneiras e absurdos que cometemos. Perdoamos as asneiras e absurdos de nosso próximo com a mesma rapidez. Você não acha que também nós amamos muito mais rapidamente do que amamos os outros? Nos amamos muito mais rapidamente do que amamos os outros. É verdade. Vamos para a próxima. Eu nunca tinha pensado nisso dessa maneira, Simeão. Eu disse meio perturbado. Se formos honestos com nós mesmos, teremos que admitir que às vezes nos deleitamos, mesmo que por um momento, com a infidelidade do nosso próximo, com as perdas de emprego, divórcios, casos extraconjugais e outros transtornos. Nós amamos verdadeiramente nosso próximo quando nos preocupamos com seu bem-estar da mesma forma como nos preocupamos com o nosso.
Aí as contestações que vem no meio desse livro. Mas que tal amar a Deus? Uma pergunta. Eu perguntei. O pastor da minha igreja vive dizendo que devemos amar a Deus, mas às vezes a vida me parece tão injusta que não sei se acredito que ele existe. Isso está no livro, gente. Não é meu pensamento. Eu lá em cima amo Deus acima de qualquer coisa deste mundo. Mas aqui está no livro, eu vou ler e vou respeitar o que está no livro. Mas que tal amar a Deus? Eu perguntei. A pastor da minha igreja vive dizendo que devo amar a Deus, mas às vezes a vida me parece tão injusta que nem sei se acredito que ele existe. Para minha surpresa, Simeão concordou comigo. Há ocasiões em que me aborreço com Deus e chego a não gostar muito dele. Em outras ocasiões, meu sistema de crença nem me parece bem inaceitável. Tenho muitas perguntas e coisas na vida que me parecem injustas. Mas o que eu sinto tem pouco a ver com meu amor por Deus e meu compromisso na relação com Ele. Mesmo quando me sinto mal ou em dúvida, ainda posso amá-lo sendo paciente, atento ao nosso relacionamento, através da oração. Sendo autêntico, respeitoso, honesto e mesmo perdoando, posso fazer isso e faço, especialmente quando não tenho vontade. É minha forma de demonstrar o amor de compromisso, permanecer fiel, embora minha fé possa estar fraca naquele momento. Alguns frades ameaçavam a entrar em fila e tomar seus assentos. As últimas palavras de Simeão naquela manhã foram: o bom é que, quando estamos comprometidos com o amor a Deus e aos outros e continuamos a investir nesse sentido, comportamentos positivos acabarão produzindo sentimentos positivos. Algo que os sociólogos chamam de praxis, ou praxis, deve ser praxis. Vamos falar mais sobre isso amanhã de manhã. Mesmo antes de o relógio terminar suas badaladas, Simeão anunciou: vamos mudar um pouco de assunto. Eu tô virando a página aqui, ó, do livro. Vamos mudar um pouco de assunto e falar sobre a importância de criar um ambiente saudável para as pessoas crescerem e terem sucesso. Eu gostaria de iniciar usando a metáfora de plantar um jardim. A natureza nos mostra com clareza a importância de criar um ambiente saudável se quisermos que o crescimento aconteça. Alguém aqui faz jardinagem? Alguém aí faz uma jardinagem legal? Faz? Uma pergunta. A treinadora abanou a mão e eu tenho um lindo jardinzinho atrás do meu apartamento. Faço jardinagem há mais de 20 anos e acho que tenho dedo verde. Cris, se eu não soubesse nada sobre jardinagem, o que você me aconselharia para ter um jardim saudável? Ora, é simples. Eu diria a você para descobrir um pedaço de terra que recebesse muito sol e em seguida trabalhasse o solo para prepará-lo para o plantio. Depois você plantava as sementes, regava, adubava, livrava das pragas e capinava o jardim de tempos em tempos. Se eu fizer tudo isso, se eu fizer tudo isso, eu me perdi aqui na linha, peraí, deixa eu voltar aqui. Ora, é simples, eu diria que se você descobrir um pedaço de terra que soubesse muito sol, seguida trabalhasse o solo para prepará-lo para o plantio, depois que você plantasse as sementes, regava, adubava, livrava das pragas e capinava o jardim de tempos em tempos. Se eu fizer tudo o que você sugere, Cris, o que acontecerá? Bem, no tempo devido você verá o crescimento das plantas e logo virão as flores e frutos. Simeão pressionou mais, perguntando: quando os frutos vierem, seria correto dizer que eu fiz o crescimento ocorrer? Mais uma pergunta. Claro, Cris. Claro, Cris respondeu.
Impulsivamente, ela respondeu. Não fez uma pausa e pensou melhor antes de acrescentar. Bem, você não fez o crescimento ocorrer, mas ajudou. Isso mesmo, Simeão afirmou. Nós não fazemos as coisas crescerem na natureza. Nosso Criador ainda é o único que sabe como uma pequena semente plantada no solo se transforma em um grande frondoso carvalho. O melhor que podemos fazer é criar as condições adequadas para que o crescimento se dê. Olha aí, ó, a sacada. O crescimento se dê. Ninguém começa lá no topo. Ninguém começa lá em cima. Tem um crescimento, tem a plantação, o jardim, regar a planta, a flor, o fruto. Depois ele nasce, cresce. Entendeu? Você me entende, eu sei que você está me entendendo. Se você está olhando aí nos meus olhos, você está me entendendo. E depois ele se torna um frondoso carvalho. O melhor que podemos fazer é criar as condições adequadas para que o crescimento se dê. Este princípio é especialmente verdadeiro em relação aos seres humanos. Alguém pode pensar em exemplos para ilustrar o que eu digo? Pode? Como enfermeira parteira, ela diz: quem contribuiu? Posso afirmar para que uma criança se desenvolva normalmente durante os 9 meses do período de gestação é essencial um ambiente saudável dentro do útero. Se as condições não forem perfeitas, o bebê será abortado ou outras complicações poderão surgir. Meu companheiro de quarto falou a seguir: depois que nasce a criança, precisa de um ambiente amoroso e saudável para se desenvolver adequadamente. Lembro-me de ter lido a respeito de orfanatos onde os bebês eram literalmente expostos em depósitos com pouco e algumas vezes nenhum contato humano. Vocês sabem que acontece aos bebês privados de qualquer contato humano? Eles morrem. A enfermeira respondeu com suavidade: isso mesmo, literalmente eles murcham e morrem. E morrem. O pregador concordou. Depois de alguns momentos, a diretora disse: no sistema público, onde trabalho há muitos anos, você sabe muito bem quais são as crianças que vêm de um ambiente hostil. Nossas prisões estão cheias de pessoas que cresceram em ambientes doentios. Estou convencida de que uma criação adequada dos filhos e um ambiente doméstico saudável são essenciais para uma sociedade saudável. E estou me convencendo cada vez mais de que a resposta ao crime tem pouca relação com a cadeira elétrica e muito mais com o que acontece na casa e na escola. No que se refere à importância de criar um ambiente saudável, estou completamente de acordo com você, Simeão. A enfermeira acrescentou: este princípio também se aplica à medicina. As pessoas às vezes enganam achando que vão ao médico para serem curadas. No entanto, apesar de todos os avanços da medicina, nenhum médico jamais consertou um osso fraturado e curou um ferimento. O melhor que a medicina e os médicos podem fazer é prestar assistência através da medicação e terapias, criando umas condições adequadas para que o corpo se cure. Minha mulher diz a mesma coisa, acrescentei. Ela me afirma que os terapeutas não têm o poder de curar seus pacientes. O que o bom terapeuta pode fazer é criar um ambiente saudável para o que o paciente, estabelecendo um relacionamento amoroso baseado em respeito, confiança, aceitação e compromisso. Uma vez criado este ambiente, os pacientes podem iniciar o processo de autocura. Ponto. Eu já volto. Essa é a página 101 que eu estou acabando de ler aqui. Exemplos maravilhosos, Simeão exclamou. Espero que esteja ficando claro que criar um ambiente saudável é muito importante para possibilitar o crescimento saudável, de modo especial para seres humanos. Eu venho usando a metáfora do jardim há muito tempo, com mais variados grupos, famílias, empresas
Exército, esportes, comunidades, igrejas. Simplificando, penso em minha área de influência como um jardim que precisa de cuidados. De acordo com o que falamos, os jardins precisam de atenção, cuidado, o que nos obriga a perguntar constantemente do que meu jardim precisa. Do que o seu jardim precisa? Meu jardim precisa ser adubado com consideração, com reconhecimento e elogios. Meu jardim precisa ser adubado com consideração, reconhecimento e elogios? Tem duas formas de falar esta frase: perguntando e afirmando. Meu jardim precisa ser podado? Estou perguntando para você. O meu eu sei que precisa. Para crescer plantas maravilhosas, saudáveis e um fruto poderoso. 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 Ai, pareço um louco. Precisa exterminar as pragas. Todos sabemos que acontece com um jardim quando se permite que as ervas daninhas e as pestes cresçam à vontade. Meu jardim precisa de atenção constantemente e o seu jardim. E acredito que se eu fizer a minha parte, cuidar dele, colherei frutos saudáveis. E quanto tempo é necessário para se ver o fruto? A treinadora perguntou. Infelizmente, Cris, conheci muitos líderes que ficaram impacientes e desistiram do esforço antes que os frutos tivessem chance de crescer. Muitas pessoas querem e esperam resultados rápidos, mas os frutos só vêm quando está pronto. É exatamente por isso que o compromisso é tão importante para um líder. Imagine um fazendeiro que tente enriquecer plantando sua colheita no final do outono e esperando obter uma safra antes que a neve caia. A lei da colheita ensina que o fruto crescerá, mas nem sempre sabemos quando esse crescimento ocorrerá. A enfermeira observou outro fator que determina quando o fruto amadurecerá. É o estado das nossas contas bancárias relacionais, digo. Que diabo de contas bancárias são essas? Meu companheiro de quarto perguntou. Eu aprendi essa metáfora quando li o best-seller de Stephen Covey. Deve ser Stephen Covey. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Gente, se eu errar algum autor, sou novato em inglês, estou aprendendo bastante. E até os nomes são bem difíceis de falar. Mas, se você está aí do outro lado, você me entende. Vai procurar também no livro O Monge Executivo que Fala. E esse livro, 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, todo mundo sabe, está na internet. Tem até em audiolivro para você escutar, se você não puder comprar, no YouTube. Procura que é muito bom. Nas nossas contas bancárias financeiras fazemos depósitos e retiradas, esperando nunca ficar a descoberto. A metáfora da conta relacional nos ensina a importância de manter saudável o equilíbrio dos relacionamentos com as pessoas importantes de nossas vidas, inclusive as que lideramos. Em palavras simples, quando conhecemos uma pessoa, o saldo da conta de relacionamento com ela é neutro, porque vamos iniciar um conhecimento. À medida que o relacionamento amadurece, porém, fazemos depósitos e retiradas nessas contas imaginárias, baseados na forma como nos comportamos. Por exemplo, fazemos depósito nessas contas sendo confiáveis e honestos, dando às pessoas consideração e reconhecimento, mantendo nossa palavra, sendo bons ouvintes, não falando de outras pessoas pelas costas, usando simples cortesia de um olá, por favor, obrigado, desculpe, etc. Fazemos retiradas sendo agressivos, descorteses, quebrando promessas e compromissos, apunhalando os outros pelas costas, sendo maus ouvintes, cheios de empatia e arrogância e etc. Isso é quando fazemos retiradas, quando
Tira da conta. O sargento disse: assim, ontem, no intervalo da tarde, quando liguei para minha namorada e ela desligou o telefone na minha cara, aquilo com certeza significa que minha conta está um pouco a descoberto? Para mim faz sentido, Greg. Eu ri. Com o nosso movimento sindical lá na fábrica, com certeza tivemos muitas contas a descoberto. Assim que você está dizendo. Kim, é que pode levar mais tempo para o fruto aparecer dependendo do estágio de nossas contas bancárias relacionadas. Está certo? Acho que isso seria vontade para as pessoas com as quais já estabelecemos relacionamentos para os novatos, de modo geral. Obrigado por linda metáfora que podemos usar aqui, que Simeão agradeceu. Essa ideia da conta relacional também ilustra por que devemos elogiar as pessoas. Por que devemos elogiar as pessoas em público e nunca puni-las em público? Alguém sabe por quê? Você sabe por quê? A diretora falou primeiro: quando punimos uma pessoa publicamente, é óbvio que a envergonhamos na frente dos seus amigos e que é uma enorme retirada de nossa conta com essa pessoa. Mas, além disso, quando humilhamos alguém em público, também fazemos uma retirada da nossa própria conta relacional com todos aqueles que presenciam, porque chicotadas em público são constrangedoras e horríveis de presenciar. E as pessoas se perguntam: quando será a minha vez? Neste sentido, uma das formas mais eficientes de fazer retiradas relacionais é punir alguém publicamente? A treinadora acrescentou: acho que o mesmo princípio é verdadeiro quando elogiamos, consideramos e reconhecemos alguém publicamente. Não apenas fazemos um depósito em nossa conta com a pessoa que elogiamos, mas também fazemos depósito nas contas que temos com aquelas que observam. Sacou? Essa é a sacada. E como disse, essa aqui é a página 104. E como disse antes Simeão, todos estão sempre observando o que o líder faz. Então você é líder, meu caro, minha amiga, meu amigo, meu querido, minha querida. Você presta atenção, porque muita gente está observando você. E não tem outra coisa no você olhar para um líder, olhar para uma pessoa que está no patamar mais alto, se você está na mídia, se você está no topo, se você está se relacionando com pessoas, você vai ser olhado, você vai ser observado. Sim, isso não é um problema nenhum. Senão ninguém falaria tanto de Steve Jobs, do dono da Microsoft, o outro lá, esse mesmo que você sabe o nome, e de todos os outros grandes, Antônio Hermílio de Moraes, Temer, que é tão falado agora, Lula e Dilma, esse povo todinho grande. O pessoal tá tudo de olho. Senão não teria um comentário, não teria. E isso não é inveja. Você vê uma pessoa que cresceu, que teve um crescimento bom, e você quer acompanhar e ver o que a pessoa está fazendo. Isso é maravilhoso. Senão a gente não estaria nas redes sociais, ninguém estaria nas redes sociais. Se você está nas redes sociais, está no público, é porque você quer ser olhado. Então, a sacada é essa. Presta atenção sempre. Sempre vai ter alguém te olhando. E você gosta de trabalhar com pessoas, gestão de pessoas, vai ter que acostumar com isso. Ser pessoa legal. Tem hora que você quer se trancar, se tranque, mas não joga no ventilador a bosta, porque ela espalha muito rápido. E não é legal. É legal você ser esse ser humano que ele está falando, plantar um jardim maravilhoso, um jardim que vai colher bons frutos por anos e anos, não só na hora da vez, que todo mundo quer o jardim. Não, vai colhendo e vai plantando, e aí ó, você vai chegar lindo e ainda maravilhoso. Vamos lá. Penso vocês acharão interessante o behaviorista que escreveu o artigo que diz que não há uma relação uniforme entre o feedback positivo e o negativo. Colocando isso em nossos termos de depósito e retirada, ele afirma que para cada retirada
que você faz em sua conta com uma pessoa, são necessários 4 depósitos para voltar a ficar igual. Uma proporção de 4:1. Acredito nisso, o pregador respondeu. Por mais que minha mulher repita que me ame, ainda me lembro que a última primavera ela disse que eu estava ficando muito gordo. Isso acabou comigo. Dá para ver por que ela disse isso, ironizou o sargento. Exatamente, Lee. Simeão continuou. Nós temos a tendência de ser muito sensíveis, mesmo que tentemos aparentar calma. Para fundamentar esta afirmação, o artigo prossegue discutindo um levantamento realizado para determinar com que realismo as pessoas se veem. Ouça estes números: 85% do público em geral se veem como acima da média. Pergunta perguntado sobre suas habilidades de dar-se bem com os outros, 100% puseram-se na metade superior da população. 60% classificaram-se nos 10% mais altos e 25% em 1% da população sobre sua habilidade para liderar. 70% consideraram-se na parte superior e apenas 2% como abaixo da média. E veja os homens, quando perguntaram aos homens sobre sua habilidade atlética comparada com os outros homens, 60% classificaram parte superior e apenas 6% disseram estar abaixo da média. O que dizer de isso? O sargento perguntou para mim. Greg explicou à treinadora. É que as pessoas, de modo geral, têm alta opinião sobre si mesmas. Isso significa que devemos ser muito cuidadosos ao fazer retiradas da conta dos outros, porque o custo pode ser muito alto. A professora acrescentou: pense, por exemplo, na confiança. Podemos passar anos nos esforçando para construí-la e ela pode ser perdida em um instante por uma simples indiscrição. Entendeu a sacada? Lá vamos nós de novo, exclamou o sargento elevando a voz. Estamos falando de todas essas teorias boas e bonitas, neste ambiente bom e bonito. Mas depois vamos ter que voltar a encarar superiores que são orientados pelo poder e que não estão interessados em triângulos de cabeça para baixo. Amor, respeitos e contas. Página 105. Bancárias relacionadas com o desempenho, com a ação. O que fazer se você trabalha para uma pessoa assim? Grande pergunta, Greg, disse Simão sorrindo. Você está absolutamente certo. Pessoas que se apoiam no poder em geral se sentem ameaçadas pelas pessoas que se apoiam na autoridade. Quando isso acontece, as pessoas do poder reagem criando situações inconfortáveis para as outras, chegando às vezes demiti-las. No entanto, há muitos lugares onde podemos tratar as pessoas com respeito e amor, apesar da maneira como somos tratados. Você não conhece meu chefe? O sargento insistiu. Simeão continuou. Quando eu trabalhava como líder de negócios, era frequentemente chamado para resolver problemas de companhias que estavam com dificuldades. Uma das primeiras coisas que eu sempre fazia para começar a avaliar a organização era um levantamento da atitude dos empregados. Eu sempre comparava os levantamentos por departamento e até por turnos, para detectar melhor as áreas problemáticas. Até nas companhias mais deterioradas, como resultados terríveis dos levantamentos, eu sempre achava ilhas saudáveis de tranquilidade aparente no imenso mar do tumulto. Quando eu via os resultados dos levantamentos identificava uma daquelas áreas saudáveis, procurava saber o que estava acontecendo naquele determinado departamento, naquele determinado turno. E o que vocês acham que eu costumava descobrir? Um líder, a enfermeira respondeu tranquilamente. Pode apostar que sim, Kim. Apesar do grande caos, confusão, política de poder e todos os outros problemas, eu encontrava um líder.
que se responsabilizava por sua pequena área de influência, e isso fazia toda a diferença. Este líder não conseguia controlar a grande organização, mas com seu comportamento diário controlava as pessoas que lhe eram confiadas lá embaixo nos porões do navio. É engraçado você usar a analogia de um navio, Simeão. Observei uma vez um funcionário que me disse que os empregados muitas vezes se sentem como Charlton Heston no filme Ben-Hur. Lembra-se do velho Charlton Heston? Ou acorrentado aquele remando ano após ano? Ele ouvia os sons dos furacões e dos navios colidindo, mas não tinha permissão para subir ao convés e apanhar ar fresco ou nadar no oceano. Havia aquela interessante batida do tambor do sujeito grande e suado para manter o ritmo das remadas. De qualquer modo, esse funcionário me disse que os trabalhadores muitas vezes se sentem do mesmo jeito, eles estão lá embaixo, nos porões do navio, o dia todo, e nunca sobem ao convés para saber o que está acontecendo com o navio. Quando o capitão grita que quer esquiar, o supervisor faz diminuir o ritmo da batida do tambor. E quando os tempos estão duros, o capitão grita que uns poucos têm que ser atirados ao mar para tornar o navio mais leve. É uma descrição triste, meu companheiro de quarto acrescentou. Tem uma velha caneca de café onde está escrito: não é meu trabalho pilotar o navio. Nunca soprarei a corneta. Não é meu lugar dizer até onde o navio irá. Não tenho licença para ir ao convés, ou mesmo tocar o sino. Mas se esta coisa começar a afundar, olhe quem vai para o inferno. Pá! Que maravilha, falei. Precisa arranjar umas dessas canecas. Que louco, cara. Eles colocavam isso na caneca e o cara contando pro outro. Que maravilha, preciso arranjar uma dessas canecas, mas você sabe mesmo que eu opte por comportar-me do jeito que estamos falando? Ainda tenho 40 supervisores que podem não aderir e eu não posso criar esse ambiente sem a ajuda deles. Mas de que jeito consigo que todos comprem a ideia, Simeão? Você quem estabelece as normas do comportamento deles, foi a resposta rápida de Simeão. Como líder, John, você é responsável pelo ambiente que existe em sua área de influência. Delegaram-lhe poder para cumprir com sua responsabilidade. Portanto, você tem o poder de determinar o comportamento de seus supervisores. O que você quer dizer com estabelecer normas do comportamento deles? Aleguei: você não pode normatizar o comportamento de outra pessoa. Claro que pode, o sargento gritou. Nós fazemos isso o tempo todo no exército, e estou certo que você faz isso com as pessoas em sua fábrica. Você tem políticas e procedimentos que todos devem seguir, não é? Você os faz usar equipamento de segurança, comparecer ao trabalho numa determinada hora e seguir todas as espécies de códigos de conduta no emprego. Você e eu normatizamos o comportamento de nossos liderados o tempo todo. Mas eu vou parar por aqui na página 100, e agora já estou na página 108. Eu fui tão rápido, fui lendo que você vai voltando no tempo. Mas assim, é bom você tirar aquele livro que você não lia há muito tempo. E se você não, uma dica boa também, passar esse livro aqui, acho que já umas 3 ou 4 pessoas leram e acabaram me devolvendo depois. E eu tava procurando umas coisas aqui e falei, vou reler. Esses dias eu ouvi alguém na internet falando. Então, voltando ao assunto, falar uma coisa muito interessante. As pessoas têm o poder de olhar você que está aí do outro lado, eu, qualquer outra pessoa, por fora, pela internet, dos vídeos, quando houve
podcast, ainda não dá pra imaginar como que é a pessoa. Mas se você depois conhece ela, vai pra internet e tal, e no YouTube, pessoalmente e tal, é uma outra pessoa. Mas um conselho que eu dou sempre: você nunca julgue o livro pela capa. Você nunca sabe uma mente do ser humano, o coração. Então, tenta conhecer mais, tentar julgar menos e, e trabalhar isso como pessoa. Eu trabalhei muito tempo em gestão de pessoas e antes mesmo eu já trabalhei em muitas outras coisas, como até em fábrica de bloco quando eu era mais novo. Depois trabalhei de office boy e fiquei bastante tempo como office boy. Depois passei para escrituração fiscal. Já trabalhei em empresa de transportes, escrevendo nota. E eu ultimamente liderei 6 pessoas. E numa empresa de segurança, de monitoramento e tal, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu já trabalhei um monte de coisa e fiz um monte de coisas antes de descobrir o marketing digital, assim, que você pode fazer um vídeo no YouTube e tal. Eu tinha até antes de ler, eu até coloquei no Google+, que eu li o livro do Austin Kleon, Roube, Roube como um artista. E esse livro mudou meu mindset, mudou meu pensamento. Eu tinha mó medo, assim, timidez de falar numa câmera. Foto eu sempre gostei, tirar foto, dar risada com amigos, fazer festa, imitar um monte de gente, fazer um monte de palhaçada. Mas quando você vê a câmera, é porque tem medo, né? Eu vi muitos vídeos desses, porque medo de uma câmera, você tem medo de gravar, quem tá do outro lado tá te vendo. E aqui não tem ninguém vendo, é uma câmera, uma coisa gelada e que tá só passando. Agora, o seu sentimento, o seu interior, a sua palavra que tem vida e a palavra que tem vida. Então é isso. É só uma sacada para vocês. Nunca julgue o livro pela capa. Isso é só um blazer. Aqui, ó, um blazer. Uma camisa, uma barba, nariz. Mas, aqui dentro, e aqui dentro, ó, coração, só quem vai sou eu. Então, pensa isso para as outras pessoas também. Dentro do coração, das mentes delas, só quem vai é a pessoa mesmo. A gente só pode, igual fala no livro, depositar naquela pessoa, sempre trazer o bem e estar perto de pessoas boas, de pessoas que te levam para cima e, como diz muitos, não se espelhar e não querer querer estar no palco, não querer ser o protagonista da própria história, não ver a história dos outros no palco. Mas, se você for ver, a gente olha para os grandes mestres, para os grandes líderes, porque a gente tem que se espelhar, estudar e trabalhar isso, que aonde a gente quer chegar. A gente vai olhar o quê? Quem faz isso, quem trabalha com isso. Então, a gente antes de julgar, de falar alguma coisa, a gente tem que pensar e saber, né? Mas é isso, eu tenho aprendido com grandes mestres, não me arrependo, estou estudando muito, muito, estou lendo muitos livros e eu não tinha essa ideia de ler livros digitais antes e comecei a adquirir alguns livros digitais que é mais prático, rápido. Eu tenho muito livro em papel assim e tal, mas eu acabei comprando, esse aqui é o do Austin Kleon que eu li, ó, Roube como um artista. E esse livro mudou totalmente minha história. Esse livro mudou porque ele é todo cheio de, sabe, de leituras rápidas, assim, ó. Muitas fotografias escritas, tá vendo? Ele é bem fácil de ler. Ouse suas mãos, sabe? Ó. Escreva o livro que você escreva o livro que você quer ler. Então ele é bem legal, didático assim de ler. Aqui tem as 10, ó. Então eu li esse livro também. Então eu tô lendo muito, tô aprendendo muito e só tenho a dizer, agradecer a vocês que estão aí me ouvindo e desculpas a minha timidez e se eu li alguma palavra errada, algum um português errado
E eu tento me corrigir o máximo possível. Eu leio muito tempo já, mas assim, de câmera, tô começando agora, então tenha paciência comigo. E é isso, por hoje é só. E eu vou deixar uma parte que fala: ainda se eu falasse a língua dos homens, se eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Isso é só um pedacinho do que vem por aí. E é isso, ainda que você falar tudo, se você não tiver amor, de nada adiantou. Isso não tem a ver com religião, tem a ver com ser humano. Seja ser humano e toca aí, vai Brasil! Ai, ainda tem um pedacinho de mim aqui.